Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja perseverante nessas escadas que nós estamos subindo. Hoje a gente sobe o 25º degrau. É a escada do paraíso, aquela que vai nos permitir ter uma quaresma diferente, consciente de tudo que nós precisamos melhorar. Quem vai nos acompanhar hoje nesse 25º degrau, que trata da sublime humildade, é São João Crisóstomo. Ele foi bispo e é doutor da Igreja. Ele escreveu muitos livros. Em especial, ele tratava de 3 assuntos: pobreza, riqueza e humildade. Crisóstomo quer dizer boca de ouro, muito conhecido pelos seus sermões. Um sermão de São João Crisóstomo durava horas e as pessoas não conseguiam parar de escutá-lo. Então hoje São João Crisóstomo nos pega pela mão para pisarmos neste 25º degrau, o degrau da sublime humildade. E nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha, queridos, quem pensa ser possível usar de meras palavras com exatidão, expressar a experiência e o efeito do amor do Senhor e com graciosidade descrever a santa humildade, com fidelidade, santa pureza, com clareza, com iluminação divina, com sinceridade, dentro do temor a Deus e de firmeza de coração. E imagina que ao descrever coisas deste tipo, iluminará quem nunca as experimentou. É como um homem que, por meio de palavras e comparações, quer comunicar a ideia da doçura do mel a quem nunca experimentou o mel. Assim, como é vão que fala esse último, para não dizer que apenas tagarela aquele que dá a impressão ou não de ter experiência com o que está falando. Vamos agora prestar atenção na descrição da santa humildade. Sabe o que é que São João Crisóstomo dizia? Os dons de Deus são tão elevados que as pessoas mal lhe acreditam. E não é de se surpreender que não os entendam até que os experimentem. As coisas do mundo espiritual não são compreensíveis até chegar o nosso entendimento. A santa humildade. Tomem parte conosco nesta reunião espiritual que é subir essa escada do paraíso. E sabe a todos os que são guiados pelo Espírito Santo para chegar até aqui. E tenham em suas mãos espirituais as tabuletas do conhecimento inscritas por Deus. Nós conhecemos, investigamos e sondamos o significado dessa preciosa inscrição, a humildade. Ela consiste jamais em lembrar-se das próprias realizações. Ser humilde é reconhecer-se como o último e o maior dos pecadores. A humildade é a consciência que a mente tem de sua impotência e de sua fraqueza. Numa contenda, a humildade adianta-se ao irmão e é a primeira a parar de brigar. A humildade reconhece a graça e a misericórdia divina. A humildade tem a alma contrita e renuncia à própria vontade. A humildade é uma graça inexprimível da alma, e somente os que a aprendem
pela experiência, conhece o seu nome. É uma riqueza indescritível, um nome e um dom que vem de Deus, pois está dito: aprendei não com os anjos, nem com o homem, nem com um livro, mas de mim, isto é, da minha habitação dentro de vós, da minha iluminação e ação em vós. Pois eu sou manso e humilde de coração, de pensamento, de espírito, e achareis descanso para as vossas almas, que já não se afodigarão com os conflitos nem com discussões. Assim que os frutos da santa humildade principiam a florescer dentro de nós, de repente começamos, embora com muito esforço, a odiar toda a glória e todo o louvor humano e a afastar de nós toda a ira e irritação. Olha o segredo. Onde está a humildade? Como aparecerá o veneno da hipocrisia? Como surgirá o veneno da calúnia? E onde as serpentes hão de se aninharem, de se esconderem? Não serão arrancadas da terra, do coração e destruídas e mortas? Junto à humildade, é impossível haver qualquer sinal de ódio, qualquer sorte de disputa, e nem sequer uma súplica de suspeitar, de desobedecer, de não ser que surja alguma questão de fé. Quem tomou como noiva a humildade é, sobretudo, brando, gentil, cheio de compaixão, de compulsão, compreensivo, calmo, bem disposto, complacente, inofensivo, atento, não é indolente e, por que mais dizer, está liberto das paixões, pois o Senhor lembrou-se de nós em nossa humildade e livrou-nos dos nossos inimigos e de nossas paixões e impurezas. Um homem humilde não se preocupa com ministérios, não se preocupa com os mistérios ocultos de Deus. Agora, um orgulhoso intromete-se em tudo. Tudo tem que dar palpite, tudo tem que expressar a sua opinião, pedindo ou não. Davi não disse, eu jejuei, eu vigiei, ou eu deitei-me na terra nua. Davi disse, Salmo 114, 6, eu me humilhei e ele me salvou. O arrependimento ergue os caídos. O luto pelos próprios pecados bate a porta do céu. E a santa humildade abre o céu. Isso é muito real. Eu afirmo e adoro a Trindade da unidade, a unidade na Trindade. Todas as coisas visíveis recebem do sol a sua luz. E tudo que é feito segundo a razão recebe da humildade a sua força. Onde não há luz, tudo é treva. Onde não há humildade, tudo quanto temos é podre. Uma coisa é o exaltar-se, outra, o não exaltar-se, e outra ainda é o humilhar-se. Uma pessoa pode estar sempre a julgar os outros, outra não julga ninguém, mas não se condena a si mesmo.
Uma terceira pessoa, embora não seja inocente, está sempre a julgar-se e não julgar os outros. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é lutar para ser humilde. E outra coisa ainda é louvar o humilde. Ser humilde pertence ao perfeito. Lutar para ser humilde pertence aos verdadeiros obedientes. E louvar a humildade pertence a todos os fiéis. O homem verdadeiro humilde não será traído pelos próprios lábios, pois o que não está no tesouro do coração não pode passar por esta porta. A santa humildade disse: aquele que me ama não repreenderá, nem julgará, nem dominará, nem exibirá sua sabedoria, até que se tenha unido a mim. Quando tudo estiver unido a mim, a lei não mais se aplicará a ele. A humildade é o abrigo divino que nos impede de vermos nossas realizações. Presta atenção nisso. A humildade é um abismo de auto-humilhação inacessível a qualquer ladrão. A humildade é uma torre sólida contra a face do inimigo. O inimigo não prevalecerá contra ele, nem o filho, ou melhor, o pensamento da iniquidade vai fazer mal ao humilde. O grande possuidor dessa riqueza tem em sua alma também outras características, além das mencionadas acima. E todas, exceto uma, são sinais visíveis desta riqueza. Saberá com certeza que tem este santo dom dentro de ti, pela abundância da luz inefável, pelo amor indescritível à oração. E antes de alcançar tudo isso, por um coração que não julga as faltas alheias. Primeiro sinal de humildade. A humildade é a porta do reino que abre-se a quem se lhe aproxima. Porque o Senhor estava a falar dessa porta quando disse: Ele entrará e salvará da vida sem nada temer, e encontrará pastagens no paraíso. Todos os que entrarem na vida religiosa, por qualquer outra porta, são ladrões e salteadores das próprias vidas. Queridos, supliquemos a Deus este dom. Há também pessoas que, por causa dos dons de Deus, na medida em que os recebem, humilham-se e vivem para se julgarem dignos de tamanha riqueza. E imaginam-se como uma dívida a cada dia maior. Tal é a humildade, tal é a bem-aventurança, tal é a perfeita recompensa. Presta atenção agora. Quando vires ou ouvires falar de alguém que alcançou em poucos anos a mais sublime passibilidade, saiba que ele não percorreu senão o caminho deste santo atalho, a humildade. O amor à humildade forma uma santa dupla. Ele exalta e ela, amparando os que foram exaltados, jamais permite que caiam. A humildade é a doutrina espiritual de Cristo, e somente aqueles são considerados dignos recebem-na na alma. Não se pode explicar com meras palavras. Não te surpreenda com o que foi dito, porque não há quem possa subir uma escada de uma só vez. A propriedade natural do limoeiro é tal que ergue seus galhos ao alto quando não há frutos.
Mas quando mais os galhos se dobram, mais frutos produzem. Quem for capaz de compreender alcançará o significado disso. Por isso eu plantei, a única árvore na minha vida que eu plantei foi um limoeiro, aquele que se curva para dar os frutos. A santa humildade alcança de Deus o poder de dar frutos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Os desempregados alcançam mais alto grau, os corajosos, o grau intermediário. E o primeiro está ao alcance de todos, a humildade. Assim como os pássaros temem até mesmo a visão de um falcão, os que praticam humildade temem o som de uma discussão. O homem cuja mente é humilde sempre considera instável a própria vontade. Ele goza demais. Se o orgulho de alguns dos anjos transformou-se em demônios, a humildade pode, sem dúvida, transformar demônios em anjos. Portanto, animai-vos todos vós que caístes. Os tendões da humildade e os seus caminhos não são os seus sinais, mas sim a pobreza. Afastar-se do mundo, ocultar-se da própria sabedoria, a simplicidade no falar, pedir esmolas, esconder a própria pobreza, por fim a toda familiaridade, desprezar as conversas vãs. Não é fácil subir este degrau. A mãe da fonte é o mar profundo, e a fonte viva do discernimento é a humildade. Eis aí, queridos, o 25º degrau. Lutemos e supliquemos ao Deus que tudo dá, que derrame sobre nós este dom da santa e sublime humildade. Que Deus te abençoe.